Agora, nesse computador. Já estou compartilhando com você aí, né, Valério? Tá. Uhum. Então, pessoal, o Valério, colaborador assíduo nosso aí, né? Tem sempre que a gente precisa, né? Tá trazendo um material interessante para a gente discutir. Vamos lembrar que ele fez uma fala, né? Sobre esse software, né? Uma versão 1, né? Uma primeira parte e agora uma segunda parte. E para o domingo que vem nós teremos uma terceira parte desse aplicativo tão interessante aí para treinamento em xadrez, né, Valério? A Sim, palavra sim. está com você, meu caro. Muito obrigado já de antemão. Obrigado a vocês, obrigado aí pela oportunidade. Primeiramente, né, o software CTArt 6.0, ele é um software russo, né, de treinamento, e ele tem a database dele de combinações e problemas, né, em torno de 10.200 diagramas, né, de problemas. Isso a versão para computador, né, formato Windows e iOS, né, da Apple. O formato dele para celulares e tablets, ele tem em torno de uns 4.000, 5.000 atualmente, só que daí é o CTArt 4.0, né? Ele tem CTArt desde o 1.0, a versão para Windows é 6.0, a versão para tablets e celulares 4.0. Então, você entrando lá no Google Play ou no Apple Store, você digita Chess King, nossa, tem mais de 200 aplicativos feitos pelos donos ali, né, do negócio. É muito, muito, muito interessante. Agora, o que é interessante levar em consideração nesse software, que ele tem uma forma de trabalhar muito mais ágil do que se você pegasse um livro, um caderno, uma enciclopédia, né, e ficasse tentando resolver problemas ou colocar o problema no tabuleiro. Ele é muito mais ágil, porque ele já vai te dando as dicas, ele vai fazendo os mini tabuleiros, enfim, ele já vai dar uma olhada nisso, tá? Como que ele funciona. Aqui é um modelo rápido que eu aprendi com o Rafael Leitão, né, nas palestras deles, e também o GM Evandro Barbosa, ele usa muito essa metodologia de 4 passos para você começar a analisar um problema, né? O Rafael Leitão, ele tem uma modelagem assim, mental que ele até coloca, né, dentro das aulas dele, antigas, que eu participei de algumas. Quando você olha a quantidade de peças no tabuleiro e você começa a deixar o teu cérebro bem afiado para os problemas, quando você analisa a quantidade de peças, meio que você já dá uma olhada na disposição das peças, né? Então, assim, sempre analisar problemas com equilíbrio de forças, né? Nunca o cara tem 3 peões a mais, o cara tem uma torre a mais, que daí são problemas inúteis, né? É um problema assim que você não aprende com xadrez. Você está ganho, está com uma torre, vou fazer uma combinação com uma torre a mais ali. Não se leva o xadrez a um outro nível, né? Então, quantidade de peças, os materiais no tabuleiro, vocês vão ver que nesse programa a quantidade de material é tudo igual, praticamente. Tem um ou outro que tem um peão a mais, uma qualidade a menos, tal, uma coisinha assim. Segurança dos reis é o segundo ponto. A disposição das peças, ataques e defesas, né? Como é que você está nessa relação? E quem joga? Joga brancas ou pretas? O interessante desse software é que ele tem uma tecnologia bem interessante chamada Counterplay, que é uma tecnologia que ele vira o tabuleiro e quem joga é que está ganhando a posição. A gente já vai ver alguns modelos aqui, tá? Então, falando rapidamente assim, eu acho que na primeira atividade o meu querido amigo Tirado ele não estava presente. Então, assim, não sei se o Tirado conhece esse software, deve conhecer, né, pelo padrão dele. Então, ele tem aqui uma série de ele é bem simples, bem amigável. Você tem aqui, ó, em cursos, né, vários temas que eles chamam de enciclopédias, que você pode ver, CTArt, combinações de mate, combinações elementares, táticas para iniciantes, né? Depois tem o CTArt 6.0 que ele reúne um material um pouco mais elaborado, tá? Então a gente vai usar esse aqui, o CTArt 6.0 da empresa Convecta. O GM aqui, que o autor, né, é o A-Block, né? Ele faz um dispositivo para medição de problemas que ele vai de 1.200 de rating até 2.400 nível de dificuldade, tá? Tem finais também aqui.
Então, começando com esse ponto inicial. Cada ponto do CT Art, ele tem assim uma série de temas, né? Aniquilação da defesa, distração, decoy eu não recordo o que é agora, ataque descoberto, abrindo as filas, né? Espaço, intercepção, enfim, ele tem uma série de itens ali que são temas importantíssimos de tática, que à medida em que você vai fazendo, você vai descobrindo assim o formato padrão de como que se resolve, né? Então eu vou resolver aqui com o software os 3 primeiros e depois a gente vai abrir para vocês trabalharem também um pouquinho fazer uma interação de resoluções, tá? Então vamos pegar o primeiro tema aqui, que é a aniquilação da defesa. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, aliás, 3, 4, 5 subtópicos, tá? Na primeira parte, a gente analisou a aniquilação das peças que defendem outras peças, né? São as pecinhas penduradas ali. A aniquilação das peças que defendem a retaguarda da posição, principalmente do rei. Aqui, a aniquilação das peças que defendem o rei e as casas mais importantes. E também vamos falar um pouquinho sobre a aniquilação de peões que defendem, se der tempo, né? Que dependem casas e fileiras importantes, né? Então, assim, nesse primeiro exemplo, né? Aqui quem joga são as pretas, tá? Aqui tá esse quadradinho aqui tá as pretas. Então, primeira coisa que a gente analisa, né? Quantidade de peças. Então, vamos lá. 5 peões contra 5 peões, 2 torres, cavalo, cavalo, dama, dama. Então, as peças estão equilibradas. Então, segunda parte, defesa e segurança dos reis. Ambos, né? Os reis aqui, eles estão bem complicados, né? Você tem 2 colunas aqui, 2 canhões de torre atacando, 2 colunas estão totalmente abertas e o rei está bem atrás ali desse cavalinho. E aqui tem uma dama, um peão e uma torre, né, defendida por um peão em E5, também atacando a ala do rei aqui. Então, jogam as pretas nessa posição. As pretas jogando, é quase certo que você observa. Bom, se eu comer aqui, né, o rei vai obrigado a comer. Aí, checkmate. Puxa, só isso? Só isso mesmo, bem tranquilo. E aí vocês vão ver à medida que vai aumentando. Aí ele coloca aqui um item chamado counterplay, que é o contra-ataque, né? O que é o contra-ataque? É a mesma posição, mesmo, só que jogando as brancas e olhando para o lado das brancas. Então, o que a gente observa aqui? Peças iguais e tal. Só que as brancas têm que jogar de forma muito arrojada, porque está levando mate aqui, na sequência, né? Então, um dos aspectos que dá para você trabalhar aqui é tirar essa linha da dama, né? Com a torre aqui, estou jogando a torre F7, por exemplo, ó, comer o peão. Comer o peão tem um cavalo defendendo, então vou comer a peça capturar a peça que está ali. Ele voltou. Dama cheque, rei sai, coloca a torre em F6 e encerra o problema. Mesmo porque ele não consegue dar mate aqui com a dama cravada, né, nessa posição, e não teria como a dama chegar nessa fileira aqui para chegar a dar o mate na sequência, né? Beleza, esse é o primeiro problema. Next task, né, o próximo item. Nesse segundo problema, também a primeira coisa, né, olhar ali o material, né? Tem 4 peões contra 4 peões, bispo e cavalo, torre, torre, tal, e dama. Então você começa a pegar o jeito do software de trabalhar. Nessa posição aqui, jogando as pretas, o que a gente observa, né? Ela está totalmente sob um ataque com a torre em E2, uma dama em C1, vindo diretamente para G1 e um bispo de ataque aqui muito, muito forte. Então, naturalmente, a posição tem que estar sob cheque, né? Então, torre toma, dama toma e dama cheque mate, né? Bem simples, né? Você começa, ó, troquei, tirei a peça da defesa, beleza. Aí ele te pede um contra-ataque, counterplay. Mesma posição, só que agora do lado das brancas. O que a gente observa nessa posição aqui? Observa que essa torre, ela entraria com um lance muito forte se não tivesse essa torre defendendo. E essa torre também defendida pelo cavalo. Então, primeira
a combinação ela é um processo, né? Ela é um passo a passo. Não existe uma combinação que eu comecei a combinação e ela vai dar certinho. Você tem que ir passo a passo, gradualmente, fazendo até o ataque final. O que a gente observa nessa posição? Observa que esse peão de G7, de F6, controla a casa G7, que é muito bom. Esse bispo ele pode ir para F5, atacando H7 rapidamente. Porém, existe um grande problema, né? Que é a casa de D1 protegida. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar essa defesa, né? Aniquilar as peças que estão defendendo a posição do rei. Na sequência, eu dou cheque, ele sai e eu dou cheque-mate. Aí o pessoal começa, poxa, Valério, mas é simples assim? É simples assim. Daqui a pouco vocês vão ver uns que dá 8, 10 lances de combinação. São bem interessantes, né? E próximo problema, né? E depois eu deixo vocês trabalharem um pouquinho também nas resoluções, tá? Nessa posição aqui, a gente olha que as brancas estão com um peão a menos, né? São 4 peões contra 5 peões. O que você denota, né, dessa posição? O resto das peças estão equilibrados, que provavelmente as brancas fizeram um sacrifício de peão para abrir a ala do rei, tá? E as brancas que não se alegrem muito também, porque elas também estão sob ataque, né? Tem uma coluna aberta inteirinha aqui, que pode, e um cavalo super bem posicionado junto com uma dama, que podem executar uma combinação brilhante aqui e acabar com a posição das peças da mate, né, inclusive, né, da mate, das brancas. Então, o que a gente observou aqui nessa posição? Mas é a vez das brancas jogarem. Se a branca tem que jogar, ela tem que jogar rápido, ela tem que jogar de forma precisa. Então, primeira coisa, tem que já dando cheque. Deu cheque, torre volta lá, dama mate aqui. Tá? Se o rei fosse para H8, mate igual, né? Não tem como proteger. Legal. Vamos fazer o contra-ataque, né? Mudando a posição. Agora são as pretas que jogam. Olha que interessante, né? As pretas jogando, elas têm uma posição assim de mate muito rápido, né? Você já observa ali que B2 é o ponto crítico junto com A3 e C3. E nós temos várias peças dispostas a executar esse ataque. Então, tem que começar a combinação com cheque, né? Torre B2. Se rei A1, dama A3, cheque mate direto. Aqui você não pode comer essa torre, né? Senão você leva a sequência de mate ali, né? Cavalo C3, com dama A3, torre A2, cheque mate, né? Acabou a posição. Muito, muito legal. Agora o próximo, jogam as brancas. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco. Esse aqui ele já tem um pequeno nível assim de dificuldadezinha e tal, mas também não é um bicho de 7 cabeças assim para resolver, tanto de brancas quanto de pretas, tá? Então, assim, eu gostaria que a minha querida amiga e assistente e colaboradora Soraya pudesse fazer a mediação ali no chat, que eu não consigo enxergar, né? Quando eu estou nessa tela. Tranquilo, por enquanto ninguém escreveu nada, mas estou a postos. Tá. Nessa posição, você observa duas coisas legais, né? Do lado das brancas e das pretas. Tanto a branca quanto a preta, elas estão sofrendo possibilidades de ataque, né? Se for esse diagrama, ele não tem counter and play, mas se ele tivesse, seria apenas para simplificar material do lado das pretas, né? Porque ele comeria ali em B2, toma, cavalo G4, cheque, comeria a dama e ficaria tudo exclusivamente igual. Ele só simplificaria peças, né? E acabaria naturalmente com a possibilidade do ataque, né? Mas jogando as brancas é bem mais simples. O que vocês jogariam de brancas aí? O Daniel disse que jogaria torre F6. Ele falou que ligou o estoque. Muito bem, Daniel. Torre F6, né? O que o torre F6 faz? Ele simplesmente tira a casa de H7, né? Da proteção. E aí você joga dama H7, cheque mate, tá? Um exemplo simples, um exemplo bem legalzinho, né? Agora, a partir do nível do quarto diagrama, ele começa a dar uma incrementada, ele começa a ficar mais elaborado, tá? É bem gostoso de ver esse software por causa disso. Ele tem um processo de
eu não sei se é neurocientífico, psicológico, o que é, que ele vai começando e você vai animando. Ah, vou resolvendo, né? E aí chega nos níveis ali, galera, que ele fica bem mais complicadinho, sabe? Só que aprende muito. Você tem que só investir um pouco de tempo, né, e paciência para resolver, né? Então, nessa posição aqui, também, olhando de certa forma do lado branco, o que você observa? Cavalo defendido por dama, só que o ponto F7 muito bem atacado, né? Dando cheque, tá? Só tem uma peça defendendo, né? Então, poxa, se eu fizer torre por E5, tá? Acabou, ganhei, né? Agora o counterplay, ele é um pouquinho mais malandrão, né? Mas também não é grande dificuldade assim, tá? Por quê? Porque você observa, né, peças, disposição de rei, ambos os reis, eles estão assim sob possibilidade de ataque. E o rei branco, ele está numa posição muito mais exposta do que o rei preto, né? E esse cavalo é a única coisa que está defendendo a casa F3. Então, naturalmente, dama por, cavalo por, retoma a dama e ganhando um cavalo. Perfeito. Agora começam as pequenas dificuldades das posições, tá? Ó, esse aqui jogando as brancas, tá? Ainda tá num nível mais tranquilinho ali. Porém, ele já tem um recurso um pouquinho coisa mais elaborada. O que você observa? Você tem uma agulha de um bispo aqui super poderoso, uma diagonal inteira, limpa, né? Que é a diagonal A1, H8. E o rei está bem na frente dela ali, né? Bem próximo dela. Tem um cavalo que pula para F6 rapidamente e tem um cavalo em D7 que defende essa casa, tá? Jogando brancas, naturalmente, o que vocês fariam aí? Torre por D7? Torre D7, o que mais? Bispo D7, cavalo. Cavalo cheque. Uhum. Né? Aqui ele mesmo sozinho já fez a festa aqui, né? Vamos dizer assim, da posição. Porque se você toma em D7, você depois não consegue nem tirar esse cavalo. Mas tem que jogar em D5 e comer a dama para executar a posição de uma vez por todas, né? Porém, a mesma posição agora, jogada de pretas, ela tem um nível de complexidade, né? Olhando bem essa posição, né, é a mesma posição, porém olhando para as pretas, e o lance a ser jogado é de pretas, o que vocês fariam aí jogando de pretas? Quais lances vocês fariam? O Daniel jogaria torre G4. Torre G4. Torre por cavalo. Uhum. Legal. O que mais? Torre G4, dama G4. Legal. Dama G4. E agora? Bispo E4? Bispo E4, dama por E4, né? Ele não tem defesa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um ponto de defesa, né? Com F5. Aí sim. Bispo E4, cheque. Né? Uhum. Ele automaticamente ele vai desenvolvendo a posição ali e te dando a sequência, tá? É bem legal esse problema, porque assim, ó, num ponto, comi, né? Se ele come de peão, aí vai bispo G4, bispo E4 direto, né? Ele não tem como. Mas aí, primeira coisa, você tem que construir um ponto de apoio para esse bispo, né? Aí F5, dama H5, dama F4, qualquer lance de dama. Aí vem a sequência, né? Rei aqui, rei ali, rei aqui, cheque, tá? Pá. Aí comeu e dama aqui já executa a partida, né? Então é bem interessante que ele já vai assim, ó, o counterplay já não é tão direto, né? Já não é tão simples, tá? Esse exemplo aqui é bem legal, tá? Tanto de brancas quanto de pretas.
tá? Já são problemas um pouquinho mais difíceis. De brancas não é tanta dificuldade. Que assim, ó, o objetivo aqui é ganhar, né? Sendo mate, sendo material, vantagem decisiva. Então, a primeira coisa, né? Vou deixar vocês trabalharem um pouquinho. O que vocês jogariam de brancas? Se quiserem abrir o microfone e falarem também, fiquem à vontade, tá? Esse eu já conheço. Vou me manter em silêncio porque eu já conheço praticamente uma grande parte dos problemas do Max Bock. Tá legal. O Julian respondeu dama 8 cheque. Dama 8 cheque. Isso por torre. E agora, Julian? Torre por, né? Torre por. Cheque. Vem pra cá. O rei não consegue vir pra cá e proteger a dama porque tem uma torre em E1. Aí ele simplesmente retoma e ganha material, né? Ganha material aí. Ganha um bispo. Aí, fazendo o counterplay, né? Fazendo o contra-ataque das peças, isso aqui eu achei, assim, um nível de dificuldade, assim, de 1 a 10, uma dificuldade nível 4, assim, né? Nível 4. Porque a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é torre por H2, né? E come, traz a torre e tal, vai fazendo toda a sequência ali. Só que essa posição ela vai dando empate, né? A gente já vai dar uma olhada aqui, né? Para trabalhar isso. E se a preta não tomar um cuidado, tá tomando ataque também, né? Então não dá para ficar fazendo qualquer lance assim, preparar o ataque, né? O ataque tem que ser bastante preciso e fulminante, né? Para chegar num nível e arrebentar a partida. O que vocês jogariam aqui? O Julian respondeu dama F1. Dama Leite, F1. bispo G2. Bispo G2 e torre F1. Vamos analisar torre F1. Torre F1. Não, dama F1, né? Tá, dama F1, torre F1. Comeu, perdeu a dama. Daí o Leite Leite respondeu bispo G2, mas acho que no lugar de dama F1. Bispo G2, vamos analisar. Bispo G2. G2 primeiro. Comeu, tá? E agora? Sequência máxima, como diria lá a Jovem Pan Transamérica. Sequência máxima. O Leite né? disse dama B7. Opa. Dama B7? Não. Dama Fala B7. direito, Dani. Que lance de leite. Que leite que você vai fazer aqui? É leite integral, leite em pó? Aqui você vira leite em pó aqui se você joga dama B7, né? Você tem que jogar um lance assim, ó. É interessante porque esse bispo em C5 ele é muito forte, né? Controlando a casa de G1. Então, assim, ó, um torre H2 ele cria uma condição muito interessante, porque essa torre ela vem para H8 rapidamente, né? Torre aqui e mestre Márcio, né? Deu Márcio, mate aqui, né? Aí ele volta, tá? Essa é uma variante, tá? A outra coisa, as variantes, se você colocar aqui ó, na aba Notation, ele vai dizendo, tá? Eu só não abri essa aba aqui porque ele constrói os lances e fica muito mais fácil. Tá? Aí dama F3, tem que defender, aí já ganhou aqui a posição. Tá? Então, assim, ó, de brancas é bem simples, é quase que direto, né? Ganhar a peça. Porém, de pretas, a sequência parece ser a mais lógica. Torre H2 ela é a sequência equivocada, né? Então, esse é um ponto bem legal, assim, desses problemas, porque às vezes a gente pensa que é o lance correto e, na verdade, ele cria uma outra condição ali, tá? Esse é um problema legal. Esse aqui começando com as pretas, né? Vamos analisar ele aqui. O que vocês jogariam de pretas aqui? A posição aqui, ó,
olhando bem claramente, você tem aqui um ponto de F2, penetra a dama e penetra a torre, né? O rei está muito exposto, tá? O rei está muito exposto, embora o rei preto também não esteja lá essas coisas, né? Ele está um pouquinho a coisa mais protegido, mas tem uma coluna aberta e uma dama bem perto da ala do rei. Então, a posição fica bem difícil, né? Essa posição aqui é bem interessante, né? O que falaram aí, Soraya? O Rolians falou dama C2. Dama Leite C2. também. Tá, ótimo. Dama C2. Comeu. Torre C2, né? Vai comer de bispo. Por que não dama por D4? Né? Porque daí vai ter uma peça aqui que vai impedir esse bispo de trabalhar, né? Agora sim, bispo tá... ganhou totalmente a partida, né? Um monte de peça aqui e tal. Então, a posição ficou super ganha para as brancas, para as pretas. Agora, no contra-ataque. Tá? O que vocês jogariam de brancas aí? Um pouquinho mais fácil, né? Tem uma sequência bem interessante também para as brancas aqui. Os primeiros lances, é interessante desse software, os primeiros lances eles não são difíceis de enxergar. Algumas sequências é que eles têm um nível de complexidade. Vamos lá? O Wilson disse torre por G7. Torre por G7, rei G7, né? Vamos lá. E agora? É torre G2? G1? Torre G1, cheque, rei sai. E aí, sem maiores complicações, né? Aí ele tem uma variante acabada, né? Clique aqui para continuar. O que acontece? Esse mini diagrama que ele faz aqui, ó, é algo bem interessante, que você tem que ver o que ele quer me dizer aqui. Se você vai para cavalo, F7, cheque, o rei sai, ele come a torre, não leva lugar nenhum. Então ele joga assim, ó, cavalo, G, come e dá mate. Aí ele, ó, tá entendendo? Tá entendendo? Você tá entendendo como é que funciona, né? Ele te dá uma dica ali do probleminha. Quando você retorna a tarefa original, você tem que ir mais ou menos nessa sequência aí, né? O que o Rullians ou o Danny falou ali? Ele escreveu o que eu pensei. Cavalo E6. Cavalo E6, cheque. Torre D7. Torre D7 e cheque Márcio, né? Então acontece que essas posições, elas são assim, não é difícil de ver, né? Você, mas eu joguei cavalo F5, tá? O cavalo F5 ele já dá uma complicada, porque você já joga bispo F5, ele já dá uma segurada na casa H7, aí a posição não vai. Mas cavalo E6 ele já é direto, né? Você já consegue trabalhar. Alguém falou alguma coisa? Sim, sim. Não dá para cobrir o cheque ali com torre F7 para não, em vez de rei G8? Dá sim. Só que daí ele dando aqui, ó, ele dá a mesma sequência, torre F7. Já vi. Ele já chega na Já vi. mesma linha, né? Legal, obrigado. Aí ele já ganha a posição igual, né? Alguém trouxe mais algum ponto, Soraya? O Leite escreveu, sim, poderia ir com rei H8 também, mas tinha cavalo G5. Então aqui, Que né? horas? Torre, comeu. Cavalo aqui. Rei H8, né? Rei H8, né? Daí tinha cavalo G5. Leite corrigiu, aliás, nem tem que cair a dama. Tipo, em vez de jogar rei exatamente, H8. Cai a dama, né? Claro, ele não vai comer a torre em D7 com rei H8, porque ele tá levando mate aqui também, né? Que eu não tinha cogitado a ideia do mate, que eu falei, não, depois cavalo G5 dá mate. Mas mate, não dá tempo. Leva antes o mate. É verdade, Leite. E essa posição, ela é bem curiosa, né? Porque o cara pensa, mas se eu jogar cavalo F5, né? Cavalo F5 ele já
já dá a mesma sequência e tal. Não dá, porque o cavaleiro 5, o bispo come, né? Aí ele já segura essa casa e já acabou com os planos ali, né? Então é bem interessante de analisar isso, tá? Próximo probleminha. Oi. O interessante desses problemas é que você tem que levar em consideração o contrajogo do adversário, né? Então, o fator Isso. tempo é muito importante. Você não pode fazer, você não tem tempo para o teu plano se não for forçado, né? Exatamente, Wilson. Uma das coisas que o Evandro Barbosa, o Rafael Leitão também eles falavam nas aulas deles, assim, né? É que os problemas, eles têm que ter equilíbrio de forças, né? Se você tem uma sequência que só você ganha em qualquer posição, ela não é uma sequência boa, ela não é uma combinação boa. Todavia, e muitas delas são combinações de livro, assim, principalmente o informador. Eles são é muito difícil de selecionar as partidas de combinação, porque se o cara erra a combinação, ele perde também, né? Então esse é a beleza do jogo. Então, tipo assim, se eu errar a combinação, eu continuo ganho, né? Não, né? Você não continua ganho, você tem ali um dificultador. E é exatamente essa é a dificuldade desse povo que cria esses softwares, porque a jogada anterior, né, do jogador, ela cria uma condição de risco, né, de contra-ataque. Então não dá para simplesmente se fiar na acertei a sequência e mesmo que não acertasse, estava ganho. Não, ele tem as implicações se você não acertar. Então você meio que se força, como o Wilson falou, né, a fazer a coisa certa ali, né? Estar ganho não é ganhar o jogo, né? Enfim, Isso. tem que ir até o final. Não existe a frase do Vinícius Reck aqui, né? Estou sempre ganho, né? Falei, poxa, por que ele não é 2.500, né? Estou sempre ganho, né? Então, e assim, ó, esse diagrama eu já vou de antemão falando para vocês, ele é um diagrama difícil. Ele não é um diagrama fácil. Ele parece simples, assim, eu tô vendo a sequência aqui. Parece ser bastante lógica, né? Mas ela tem umas implicações aí. O que vocês jogariam de brancas aí? Vamos lá. Vamos ver os telespectadores aí. O que o Leite e o Julian jogaram aí? Eles estão calculando ainda, né, gente? Querem que eu dê uma calculadora Cássio para vocês aí? Ô, louco. O Rolians falou, eu já queria torre por F6, mas você disse que é difícil. É difícil a sequência, meu querido Julian. É difícil a sequência, né? Mas o lance tá próximo aí, tá? Vamos continuar com torre F6? Vamos ver o que acontece. Torre F6. Ó, Travou? Foi só o meu? aqui, ó. Você está jogando errado, né? Para resolver, você tem que resolver esse probleminha mais simples aqui, tá? Aí o que acontece aqui? Bispo G7, dama mata. Aí retorna para o original. Vamos ver se dá certo. O que dá para jogar aqui que aniquila em dobra máxima? O Rolians falou bispo F8. Agora? Bispo F8. Ah, sim. Né? Dama H7, rei toma, cavalo D2 e partida segue ali, né? Sem muitos problemas, tá? Variante final. Aí, ó, tem uma coisa errada aí, vamos ver o que dá pra jogar. Tem acho que torre para F6, Entendi. né? Aí sim. Então aqui. Que horas? E Eu tô agora? meio perdida. Ah, tá. Torre para F6, se disse? Acho que um lance antes.
Aí, por exemplo, aí joga o quê? Joga bispo F8, né? Bispo F8, bispo F6, torre por F6. E por F6. Ó, aqui, né? Então, jogou bispo F6, torre F8. Aí dama H7 mate, né? Jogou... Agora. Vamos ver aqui a sequência. Isso. Tá assim a posição. Sim. Qual que seria o lance malandríssimo aqui? Não, aí é bispo F8 mesmo, né? Tá. Aqui ele disse que completou, né? A posição tá corretíssima. Bispo F8. Se ele jogar bispo F6, torre por F6, né? Se jogar bispo F6, torre por F6, come, aí joga esse. É isso, dama H6. Dama H6, né? Porque daí, assim, se ele come de torre de rei não pode comer. Come de rei, joga aqui. Parece uma coisa tão simples, né, pessoal? Quando eu olhei isso aqui, eu falei, cara, mas por que eu não consigo acertar a sequência, né? E ele realmente dá uma É que parece que confunde um pouco a cabeça, né? Pois confunde. A peça-chave, Leite, aqui nessa posição, é esse cavalo maldito em E5. Sim, ele impede os sacrifícios em G6, impede a torre por F7, impede tudo, ele segura toda a posição. Então você tem que ir certinho na combinação, senão você perde a sequência, né? Nossa, bem confuso, mas foi bom. É que vai aprimorando. Eu vou ver esse mais um outro, daí a gente encerra, tá? Para vocês poderem comer a maionese de domingo, macarrão com ovo cozido, essas Tem coisas, que comprar ainda para poder comer. É verdade. Então vamos lá. Vamos lá. Jogando de brancas, olha só, parece é uma posição de final, né? O que vocês jogariam de brancas aí? Parece uma posição bastante fácil, assim, mas existem umas sequências. Torre H7 é muito instintivo. Torre H7, vamos fazendo. Acho que vai errando. H5, acabou a variante, né? Ele coloca aqui a variante. H4 iguala, né? Iguala, tá? Então vamos. Aí ele já vai dando dicas ali, né? Ó, tem que olhar aqui, tem que olhar aqui, tem que olhar aqui, tal, né? Até o Julians digitou ali torre por E3. Acho que torre por E3 mesmo, né? Isso aí, galera. E agora? O Julians disse H4. H4. Perfeito, Lourdes. É isso mesmo. H4, exclama duas, né? Um H4 a la Julians. E aí você tem depois torre H7 imparável aqui, não tem como, né? Vamos ver a sequência. Olha que interessante que fica a sequência de pretas, né? Jogando de pretas. As pretas atacando as brancas aqui agora. O que vocês fariam aí? É bem simples daí. Alguém já acertou aí, né? Não, por enquanto não. Acho que B4, né? Leite. Ligou ali, né? B4, o cavalo aqui, pá, finalizou, né? Então você percebe qual que é o objetivo desse software, é você ir já pegando o jeito dele, né? E a sequência padrão ali para você poder segurar as posições. Vamos para o último exemplo aqui que eu preparei, tá? Senão fica muito longo e muito chata a palestra também, né? Nessa posição jogam as brancas, tá? Você observa de antemão que você tem uma sequência de problemas aqui para resolver de pretas e você não consegue comer essa torre porque ela está defendida, enfim. Porém, as peças pretas também ela rapidamente entram em ação, né? Se as brancas vacilarem aqui, né? Então, como é que as brancas definem esse problema aí, né? Eu já imaginei torre por F7, torre por dama E8.
Dama é 8, Torre eu como. F7. Ó, torre F7, ele come a dama aqui, né? Uhum. Aí eu como aqui. Cheque. Cheque, mate. Uhum. Que malandro, né? Sim. Ó, aí ele explica assim, ó, fazendo nesse tabuleirinho menorzinho, a sequência seria basicamente essa aí que ele está demonstrando, né? Torre aqui, torre ali, pá, pá, tá? Aí essa é basicamente assim, é o pensamento que você tem que focar para resolver. Aí ele retorna ao original. Tá? Opa, vou colocar aqui na sequência primeira, né? Você vê que ele já vai criando um nível de dificuldade um pouquinho maior, né? Isso é bem propósito, né, do software, para você já ir vendo outras variantes. Você vai aumentando o nível de cálculo, você né? faz torre F7, como é que segue mesmo? Torre F7. Torre F7, ele dá dama F1, né? Torre F7. Dama F1, daí bispo F1. Torre F8, cheque. Ó, bispo F1, torre A8, né? Torre A8, A8, daí... Aí, ou a dama volta e perde a dama, e perde a torre, e perde tudo. Ou se joga o rei, né? Rei para B1, torre D1, checkmate, né? Tá, mas daí... Não, mas Ah, daí mas a daí é torre conta variação. dando cheque, né? Não, mas agora tá diferente, Por exemplo, né? a torre F7, né? Tá Vamos diferente agora. Torre Torre F7. F7, ele dá dama F1. Ele tá dando uma sequência Na primeira foi torre para F7 e dama para F1. Dama É porque F1, daí tá. depois cobre, né? Tipo, a torre volta pra A7 dando cheque descoberto. Tá, vamos lá então. Louco, Lei. Torre F7 perde, né? Ele diz que é um lance de bispo. Mas torre F7 perde por quê? Torre F7 porque dama F1, né? Não, mas Dama, faz o que bispo o por Leite F1. disse. Bispo F1, torre A8. Daí torre torre A7 cheque. Entendeu? Boa, Leite. Torre por F7, dama por F1. Agora já deu. Ele já começou, ó. Vamos calcular. Torre F7, 7, né? dama por F1. Dama é por F1, cheque. bispo por F1. Torre A8. Daí torre A8, daí torre A7 Torre cheque. A7. Torre por A7, cheque. Não, é cheque de dama. Dama Cheque G6 descoberto. também, cheque no rei. Deixa eu ver aqui essa sequência. Torre F7. Deixa eu só voltar um aqui. Então, torre F7. Daí, torre em por vez... F7. Não, daí em vez de preta tomar em F7, a dama toma F1. Dama F1. Bispo por... Bispo por... Aí aqui torre A7, cheque. né? Cheque descoberto. É uma outra variante, é verdade. E aí as brancas estão ganhando. Poxa, eu não tinha visto escrito. Boa. É que ele ligou Muito bem, aqui, Leite. né? O Leite ligou. Ligou a engine aí, né, Leite? Daí eu... Legal. É Não, uma não engine tinha competindo visto. com a outra, cara. É difícil o negócio. Mas tá, tomou aqui, né? Deixa eu só voltar aqui. Pra gente refazer o problema. Muitas coisas. Tomou, tá? A sequência aqui é com o bispo, tá? Com o bispo. Torre F7, torre tal. Vamos lá. Daí, bispo, dama é 8. Se não toma, né? Aí dá aquela sequência. É aquela lá. Aquela sequência, né? Sim. Aí, se torre F7, ele mostra a sequência que tem que ser aqui, né? Ele insiste nessa sequência aqui, né? Que é você comer aqui e tal.
Tá certo, dá uma cheque lá embaixo. Dama é 8. É torre que F7, ele dá torre por dama é diferente. 8. Cheque. Isso, exatamente. Daí tem bispo C4 cheque. É que a torre, essa torre para F7 de preta seria uma terceira opção que ele dá, né? Lá depois. A sequência está correta. Eu não sei que ele está dando um bug do milênio aqui. Agora, top 7 de dama é 8. Isso, dama é 8. Dama é 8. Dama é 8, torre F8 e bispo C4, né? Isso. Exatamente essa sequência. Daí troca em D4, entra em G6 e mate em G7. Aqui na anotação ele está marcado um torre A8 de brancas. Por isso não está conseguindo o lance de brancas. A sequência dele aqui tá bem louca, né? Ele tem um bug, às vezes, quando ele gera muitas variantes, né? Ele começa a... O software não está acompanhando o nosso pensamento. Clique aqui para ver a última variante. Tá, tudo bem, ótimo, legal. Gostei da variante. Aí vamos para a próxima, né? Daí dá Torre F7. Daí dá 8. Ele insiste nessas... Santo 9. Ele inicia... Se eu não fizer toda a sequência, ele não sossega, né? Então, esse é o problema desse... Às vezes ele tem um pequeno bugzinho assim, em alguns diagramas, né? Mas a sequência correta é essa mesmo. Ó. Ele começa... Não, ele insiste que é no bispo. É bispo C4, que então. Tá bom. Valério, já que ele quer bispo C4. Ele não gosta de ser contrariado. Eu tô não vendo, gosta, é uma inteligência. Aí é a vez das artificial. pretas, né? Será que ele, sei lá o que ele quer? Pois ele tá dizendo um torre A8 de brancas, mas não tem, pirou não tem condição, né? Não, pirou F7, torre F7, aí ele... Torre A8 fantasma. Bispo F1, tal, aí que ele vem com essas sequências estranhas, tudo bem. E aí, mas a sequência correta é essa que o tirado falou, é dama E8, tá? Torre F8, bispo C4. Daí rei H7, dama E7, né? Rei H7, dama E7 vai dando a sequência ali, né? O que vocês falaram tá correto. Peço desculpas aí pelo programa. Eu vou mandar um e-mail pro Gêmeo e ela falou, como é que você me faz passar esse carão aqui na palestra do Erbo? Cara? No Erbo você não entra. Você tá de brincadeira comigo, seu miserável? Não, aqui só tem estoque Erbo. Qualquer falha já tem. Só tem estoque Erbo. Manda as correções para ele lá, por favor. Eu vou mandar as correções. Eu falei, olha, por favor, né? Eu vou querer royalties também, porque não é assim tão simples. Né? E ele vai mostrando as variantes. E ele insiste com o dama F1, né? O dama F1 perde, né? O dama F1 perde. Ó, aí aqui. E ele não dá a sequência. Né? Aí ele insiste em fazer. Aí aqui ele já começa a dizer que eu estou totalmente errado. O Williams falou que se depois de bispo C4 não tem torre D5. Hein, Valério? Oi? Valério, ele vai começar a fazer que nem o computador... Até tem, né? Só que daí troca... Enfim. O Hall 9000 lá, Dave, não faça isso, Dave. É verdade. Aí tem dama E6, né? Tem agora eu consegui a sequência ali que o Tirado tinha falado. Essa é a sequência, né? Porque ele volta a torre D5, só que daí quando eu como a torre e a dama sai da casa G2 para proteger a G6, aí eu como G6 depois da mate. Agora eu consegui tirar aqui. Eu vou dar uma revisada nesses problemas para a semana que vem, que daí eu já vou ver o que está dando de problema aí. Mas, pessoal, por hoje era isso que eu queria apresentar para vocês, né? São sequências assim bem simples, bem tranquilas, porém vai criando os padrões de cálculo, né? De combinação, vai aguçando a visão combinativa, né? do jogador com um software que ele vai iniciando desde fases mais simples até problemas mais complexos, né? Seria isso por hoje, meus queridos. Muito thank you pela palestra. Valerio, muito obrigado pela palestra. Né? Muito interessante, né? Essa temática com a relação com a informática, com a computação, com os aplicativos, né? Acho que é bem legal. Tem um monte de coisa que vão aparecendo, a gente não consegue nem acompanhar, né? E é sempre legal ter uma avaliação de quem usa, né, esses aplicativos, né? Então, você que é um cara, é um ciborgue, eu diria, né? Está sempre usando os recursos, né? Pra gente o Leite não me ouça, hein?
Bom. Aqui só tem engine assistindo. Só engine. Aqui, só profissional, cara. A hora que você estava forçando o computador a fazer um lance ali, eu já me lembrei do filme 2001, A Odisseia no Espaço, quando o cara quer desligar o HAL 9000, ele começa a falar devagar. Dave, não faça isso, Dave. Valéria, não faça isso, Valéria. Altos pesadelos, meu Deus do céu. Só faltou aquele olho, assim, azul. O olho, né? Verdade. Do HAL 9000. Fala aí, Tirado, sei que você está querendo falar alguma coisa. Você que é o cara da tecnologia. Oi. Não, esses problemas eu já conhecia do livro do Bloch, né, The Art of Combination, que não dá para confundir com o do Zenosko-Borovsky, né, que também tem The Art of Combination. E ele de capa verde, muito, né? O de capa verde, usei muito esse livro, e eu justamente gostava dessa questão de duplo filo, né, que os lances ali que servia tanto para as brancas como para as pretas, os lances intermediários, né? Ele divide, eu acho que, se não me engano, em 16 temas táticos, né? Que, inclusive, ele faz uma miscelânea, depois eu acho que é 1188 problemas de xadrez. É bem interessante. E esses problemas, eles estão lá no livro, né? Inclusive, esse está de forma correta. A resposta está de forma correta. E esses problemas estão todos lá, Augusto? Esses que foram apresentados, sim. Acredito que deva ter uma base de dados ampliada, porque para colocar em software deve ter aumentado, né? Então, esses são os problemas esses programas, eles são da Convecta, né? Como você falou, que é bem interessante. Depois, que inclusive a Chess-OK, eu acho que é o distribuidor que trabalhava com a Chess Assistant, que foi um dos pioneiros dentro desse processo, e esses programas foram surgindo no decorrer do período, mas não chegaram muito ao público. Esse foi um dos problemas, justamente pelo fato de ser russo, né? Mais difícil acesso. Agora você observa que você já consegue os app, né? Dos CTArt. Agora fica muito mais prático. E os meus alunos fizeram bastante desses exercícios aí. Eu coloquei bastante exercícios para eles fazerem. Acredito, eu acho que nenhum deles chegou até o final de todos os problemas, nem o Fierzito não chegaram, mas eles fizeram, foram problemas, cada um deles, e tinha alguns que eu dava uma especial atenção justamente pelo fato de não abordar simplesmente, quer dizer, ele abordava simplesmente o tema tático em si, né, que era o golpe, a abertura de linha, desvios, a isca e etc. Mas alguns que eu achava legal, que inclusive eu evolui um pouco mais nesse lado de trabalhar com eles, eram os dos finais. Eles chegavam, trocavam as peças, ficavam com o peão, eu podia entrar, trabalhar o final básico de rei na frente de peão, o ABCD ali dentro dos peões de oposição. Então, eu conseguia trabalhar. Então, eu achava bastante interessante. É um livro que eu recomendo, eu acho bastante legal, né? Esse programa, pelo jeito, também veio a facilitar, né? O único problema de software é justamente a facilidade que você tem para solucionar, né? Com tentativa e erro. Então, isso, às vezes, ele prejudica um pouco. No livro, não. Você monta a partida ali em cima do tabuleiro e fica rachando a cabeça, né? Procurando respostas, vai vendo as variantes, né? Se você tiver inclusive, o livro, se tiver um PDF dele, ou se tiver um link para quem quiser adquirir, seja na Espaço X, na Xadrez Magistral, numa outra, passa ali para nós no grupo do Ergo. Sim, eu sei que tem um PDF em russo, mas os problemas são, não precisa de idioma, tradução, né? Porque você consegue resolver. Nossa linguagem universal. Então, manda um PDF de um dicionário em russo também, então faz favor. E vocês sabiam que existe uma linguagem, uma fonte de xadrez dentro do Word? Né? Como Quer ver assim? aqui, ó, aqui está escrito modelo rápido de análise de problemas e combinações. A mesma coisa está escrita aqui, só que com a fonte, como é que chama essa fonte aqui? Old Style, né? Diagrama TT Old Style, né? Old Style. A mesma sequência com peças de xadrez.
Que loucura, né? Mas você pode importar do Fritz ou do Chessbase, de qualquer um deles, as fontes, e você utiliza normalmente no Word. Eu fiz bastante disso quando estava produzindo material, quando eu produzia diagramas para exercício, coisas assim. Então, você pode copiar, puxar a fonte e ela lê normalmente sem problema. Que legal, né? Eu achei maravilhoso isso. Cuidado se você pegar o arquivo daí para um outro computador, sem a fonte ele zica, né? É isso mesmo. Eu já fiz isso aí, e aí fui... Aí você tem que transformar em PDF, né? Para não dar problema. Para não... Fonte, né? Mas o Augusto lembrou bem, Valério, o livro The Art of Combination, um livro que eu estudei uma época também, acho que era uma cópia tua, Augusto. Estava bem judiadinha já de usado. Tá louco. Foi usado bastante. Mas se lembrou bem, e eu acho assim uma dificuldade mesmo, né? O cara que fez os exercícios, pensar em utilizar dos dois lados. Para quem já tentou fazer um diagrama, né? Fazer um problema, você sabe que tem um monte de furo, e só quando se testa depois que você vê que, mas tinha um intermediário aqui, tinha um lance ali, né? Então, os caras que fizeram aquele ali fizeram um trabalho fantástico, né? Maravilhoso, né? Provavelmente não pegaram só de partidas, né? Modificaram. Criaram. Ideias de partidas, até para ficar naquele diagraminha 5x5, onde está a essência, né, da posição, está naquele setorzinho do tabuleiro. Achei bem interessante. Só queria dizer para vocês que minha internet caiu aqui no momento e eu tive que gravar de novo, agora que voltou a internet aqui na minha casa. Então, a tua palestra essa palestra ficou em 2 partes, Valério. 2 partes. Já é a parte 2, né? Essa já é a parte 2 é 2 partes. Parte 2, É 2.1 e 2.2. 2.2. Vou ter que passar para o Rafael e sempre ele colocar 2 arquivos lá. Mas, o que mais, gente? Outra coisa, esses problemas também, ele atribui valores, né? O problema mais simples é um ponto e vai conforme o nível de dificuldade. Tem uns que são bem difíceis mesmo, né? Que também parece fundamentado o critério de pontuação dele. Tá bem legal. E ele vai jogando os cálculos para rating daí, né? Isso. Você vai aumentando, diminuindo o rating ali com as resoluções e o tempo, né? Ele conta o tempo também, bem legal. Cria uma pressão ali. E a tática, eu não me lembro quem que dizia que a tática é a musculação do enxadrista, né? Então, quanto mais exercício você faz, mais natural fica para você identificar os temas, e por isso dar nome é tão legal, né? Rotular, né? Nome, né? Aniquilação de defeito, desvio, raio-x, descoberto, que aí o cara já, com o nome, ele já vem à posição. Exatamente. Do ponto de vista da aprendizagem, a hora que você pode rotular uma coisa, você acessa mais facilmente na memória aquela informação, né? Sim. É bem bacana. Leite, Cyborg Leite, quer falar alguma coisa ou não? Eu, tudo bom? Não, Wilson, eu estava só analisando aqui, pensando até um tema para palestra futuro. Bacana. E agora vocês estavam falando de um livro, eu lembrei de um livro que eu vi muita coisa lá bacana, que chama, acho que é Forcing Chess Movie. É um livro que há alguns anos atrás, no CXC na época, o Ed Williams, quando ele ainda dava aula para a equipe de Araucária, ele tinha comentado, e eu lembro que eu peguei esse livro, e foi um dos livros assim que eu mais gostei assim, de xadrez, onde ele mostra não só tanto posições táticas, mas ele mostra muito mais padrões de partidas, assim, e como desenrolar melhor o jogo de acordo com esses padrões que normalmente acontece quando joga E4, E5, ou quando joga E4, C5, entra numa siciliana, ou quando entra tipo numa estrutura de fianqueto, ou tipo uma bird, enfim. E daí eu estava aqui pensando melhor, eu acho que vai dar pra gente fazer uma palestra sobre isso. Foi bom você ter falado nisso, Leite. Tem um artigo, o Augusto deve conhecer, um artigo do Gobet, escrito, acho que com o Campitelli, se eu não me engano, o argentino Campitelli, onde ele propõe usar os conhecimentos da psicologia cognitiva para um jogador, por exemplo, sair de, sei lá, 2.000 a 2.100, ou 2.100 a 2.200, né? Porque geralmente o que acontece, as pessoas, os treinadores do xadrez, eles não conhecem
os aportes da psicologia? Eles conhecem as ferramentas de treinamento, né? E o Gobet, como é um mestre internacional, foi um mestre internacional, né, quando jogava, e o Campitelli também é um argentino que joga, eles pegaram e fizeram essa aproximação da psicologia cognitiva. E um ponto que eles chamam a atenção é exatamente isso, né? Como você identifica esses padrões, né? E como você sai, porque não adianta você esperar que o padrão caia no teu colo, né? Ficar de braço cruzado, né? E esperar que um padrão que você conheça, você vai ter que fazer alguma coisa, tem que remar a canoa para a direção certa. Então, e aí como fazer uma transição, né, de um padrão, de uma ideia para uma outra, né? Porque senão o que acontece? O cara aprendeu o padrão, aprendi a dar checkmates, e agora, né? Como é que eu chego nessa posição para eu dar checkmate, né? Você tem também... Pode falar. É que, por exemplo, nas quintas-feiras agora, a gente está participando do torneio que é o Xadrez 960. E eu acabei percebendo que ali parece que eu percebi uma grande dificuldade de jogar aquele jogo ali. E acabei me dando conta de que eu estou muito habituado a padrões mesmos do jogo, onde muitas vezes não é nem necessário tanto pensar sobre a posição, porque já está meio que programada a posição. É uma coisa meio confusa. E eu percebi que quando eu começo a jogar aquele jogo, eu consigo montar as peças de uma maneira onde eu já tenha padrões, ou que seja algo mais familiar, o jogo se torna muito mais fácil e natural de jogar. Eu acho que é essa a intenção, agora... né? A gente estruturar mais o jogo desde o começo para chegar onde a gente quer ali. Eu sou testemunha porque eu joguei com Leite no 960 e demorou bastante para se achar ali. Mas é bem interessante. E daí você entra naquela posição assim toda bagunçada, toda maluca, e posição que normalmente você nunca vai encontrar num jogo de xadrez convencional. E ali você fica tentando jogar como se fosse completo amador, assim, porque às vezes você não sabe qual é o melhor lance para se fazer no início. Você não sabe se você joga A3, A4, mexe o cavalo, mas você fica como se estivesse de fato aprendendo a jogar o jogo. E eu acho que a gente tenta sempre buscar esses padrões mesmo durante as partidas. Eu acho que é algo que deveria... Eu acho que quem quer mesmo aprender ou melhorar no jogo deveria buscar mais sobre esses padrões, sobre os entendimentos dos padrões que acontecem na maioria das posições. Por exemplo, quando a gente vai estudar um final lá de como ganhar de torre contra rei, dama contra rei, é uma posição que provavelmente vai acontecer em algum momento do jogo, né? E eu acho que esses padrões também, eles normalmente se repetem em vários momentos durante, enfim, várias partidas. Bacana. Aprendendo ele acaba ficando mais familiar de jogar a posição. Esse é um tema legal para uma palestra tua, Leite. Eu acho, inclusive, que você você joga uns esquemas. Eu toda vez que vi as tuas partidas, vejo uns esquemas pouco convencionais assim que você joga. E isso eu acho muito interessante. Tipo assim, eu olho aquela posição, me dá 10 tipos de medo, assim, né? Mas eu... Lance de computador, né? Lance de computador. Me dá 10 tipos de medo que eu olho e digo assim, porra, mas isso aqui tá tudo zoneado, essa posição, né? Mas é que eu tô vendo a posição com os olhos de um xadrez mais convencional, de um xadrez, né? De uma escola mais clássica, vamos dizer assim. E você joga bem essas posições, mostra que você que você adquiriu um conhecimento sobre elas. Isso aí seria um negócio interessante também de falar. Posições que parecem, você olha e diz assim, porra, mas tá tudo zoneado, a estrutura tá ruim, né? Mas você tem uma forma de se mexer ali dentro, né? E eu acho que isso é fruto dessa geração mais nova aí, uma geração que talvez não tenha... Mais agressiva. Não tenha nem um nome ainda essa escola, sei lá. Tirado falou sobre as escolas aí, né? E então, não sei se é uma escola eclética, né? Mas é uma ideia que eu vejo que faz sentido, porque se não fizesse, o cara não ganhava as partidas, né? Deve ter um conhecimento cristalizado ali e que seria interessante de falar. Não sei se às vezes não está nem claro para você, né? Para você externar esse conhecimento. Muitas vezes acaba não estando mesmo, né? Mas às vezes é muito mais fácil você mostrar
com os lances do que tentar argumentar de uma maneira onde seja uma forma mais didática para passar aquela informação. Uhum. Bacana. Bom, pessoal, só queria dizer, ia falar para o Valério, mas o Valério acabou desconectando, acho, a função lá dos compromissos dele. Uhum. O Jaime passou aí que faleceu a sogra dele, me passou uma mensagem, pediu uma desculpa, principalmente para o Valério, que é o conferencista, o Jaime fica sempre até o final, e para todas as pessoas que ele está tendo que ver essas questões com relação ao funeral, né? Uhum. Bom, dito isso, então, agradeço a participação de todos vocês. O Valério depois vai assistir a gravação, então agradeço principalmente ao Valério, né, pela gentileza. E vamos ver se semana que vem a gente continua essa reflexão os softwares, né, a utilização dos softwares, programa. E o Leite está intimado aí para fazer uma fala um pouquinho mais para frente, tirado também, tem um monte de conhecimento que pode passar, né? E convidei todo mundo. Julians, não fuja da raia, Julians. Soraya também. Quieto. E ela faz tempo. Olha o Julians ali, ó. O Julians está com uma oportunidade aqui, né? Mas pode palestrar com ela também, não tem problema. Quem não dança segura a criança. Uma mão livre só para o mouse, né? Né? Bom, gente, é isso aí. Obrigado. Né? Obrigado pela participação. Obrigada. Um abraço para vocês. E domingo que vem a gente Valeu. Tchau, abraço. Até mais. Tchau. Tchau, um domingo.